Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Terceiro Nef, capítulo 2. Hoje nós estudando o capítulo 1, onde teve o sinal do nascimento de Jesus Cristo, uma nova estrela no céu. Aquela noite, né, que não houve noite, né, ficou claro como se fosse o meio-dia até chegar o outro dia ali. Então, teve muitos sinais, tá bom? E aqui no capítulo 2 fala um pouquinho sobre isso, como o povo estava se comportando aqui em poucos anos depois aqui. Aqui diz o seguinte, versículo 1 em diante. E aconteceu que assim se passou também o 95º ano, e começaram a esquecer-se dos sinais, maravilhas de que haviam ouvido falar, e admiravam-se cada vez menos com qualquer sinal ou maravilha no céu. De modo que começaram a ficar duros de coração e cegos de entendimento, e começaram a duvidar de tudo o que havia ouvido e visto. Então eles estavam duvidando já agora, pouco tempo depois. Não é à toa que no começo do versículo aqui fala que é o 95º ano. Isso dá para a gente fazer o cálculo de quando foi o sinal, que foi no 92º ano. Ou seja, no ano 92 anos depois do governo dos juízes, né? E no ano 92, depois do governo dos juízes, houve o sinal do nascimento de Jesus Cristo. E aqui no ano 95, depois do governo dos juízes, ou seja, tinham se passado apenas 3 anos, e eles já estavam, né, tendo dúvidas sobre os sinais ali. Inclusive, fala aqui, é algo muito triste, que eles se admiravam cada vez menos dos sinais e maravilhas. Bom, a gente olhando para o capítulo 1, a gente viu que foi milagres ali notórios, grandiosos, mas também existem outros milagres, outros sinais que foram surgindo ali, mas eles foram se admirando cada vez menos, tá bom? O que isso serve de aplicação para nós, né? Às vezes nós se convertemos ao Evangelho, tivemos uma grande experiência que Deus nos respondeu, de que o Evangelho é verdadeiro, a gente é batizado, e depois a gente vai tendo novas experiências menores, né? Mas a pessoa fica naquela expectativa de só experiência grande. E assim, então, começam a desvalorizar as pequenas revelações que nós temos. Olha só o que o presidente Spencer W. Kimball falou acerca disso. Ele advertiu, sempre, por sempre esperarem manifestações espetaculares, algumas pessoas não estão atentas o bastante ao influxo constante da comunicação, né, e reveladas. Ou seja, por a pessoa sempre esperar coisas grandiosas, não presta atenção nos sussurros, né, delicados ali do Espírito Santo. Tá bom? Teve um discurso, inclusive, nessa conferência que nós passamos agora, falando sobre pilares de luz, né? O orador fala sobre Joseph Smith, o grande pilar de luz que ele viu Deus o Pai, Jesus Cristo, e aí ele fala, e nós, né? Será que eu posso ter o meu próprio pilar de luz? E ele falou sobre os raios de luz, são menores revelações, mas que também deve ser muito significativa para nós. Nós devemos valorizar cada revelação. Esse é o sentido aqui, né? É triste ver aqui que cada vez menos eles se admiravam com os sinais e maravilhas no céu, tá bom? Todo milagre é milagre, não importa o tamanho. A gente tem que sempre agradecer ao Senhor, igual as bênçãos. Você só vai agradecer bênçãos maiores, bênçãos menores também tem que ser agradecidas, tá bom? Continuando aqui, versículo 2 diz assim, supondo falsamente que em seu coração que eram obras dos homens e o poder do diabo para desencaminhar e enganar o coração do povo. E assim Satanás tornou a apoderar-se do coração do povo, de modo que lhe cegou os olhos e induziu-os a crer na doutrina, que a doutrina de Cristo era uma coisa louca e vã. Aqui a gente tinha observado também no capítulo 1, que logo depois dos sinais, o diabo saiu espalhando mentira para todo mundo ali, tá bom? Mas poucos acreditaram, e agora aqui já muitos estão começando a acreditar. Veja as sequências de anos aqui que mostram que o inimigo ele vai trabalhando incansavelmente, né? E o pior é que a mensagem dele está surtindo efeito aqui nas pessoas, que cada vez mais pessoas deixam de crer nos sinais e maravilhas que haviam visto ali, ó, versículo 3 em diante. E aconteceu que a iniquidades e abominações começaram a tomar forma no meio do povo, e não acreditavam que viessem
a aparecer mais sinais e maravilhas. Satanás andava por toda parte, desviando o coração do povo, tentando e levando-o a cometer grandes iniquidades na terra. Quando fala que Satanás andou, né, por toda parte, a influência dele, né, os anjos malignos que ele tem, né, e outros que trabalham a favor dele ali, estavam espalhando mentiras e fazendo esse tipo de coisa para que eles não acreditassem. E assim se passou o 96º ano, e também o 97º ano, e também o 98º ano, e também o 99º ano, e assim vai contando os anos aqui. Significa que ele está trabalhando todo este tempo, tá bom? Para destruir a obra aqui. Então o diabo aqui ele é incansável, né? No trabalho de destruir a fé das pessoas aqui e tentar atrapalhar aqui o povo, né? Aqui tem um ditado popular que eu anotei, né? Que diz assim, o inimigo não dorme, que significa que é uma expressão que se refere que o inimigo não para de trabalhar, né? Continuando aqui, ó, versículo 5 em diante aqui, diz assim também. E também 100 anos havia se passado desde que o tempo em que Mosias, que era rei do povo do Nefitas, 600 anos haviam se passado desde que Leí saíra de Jerusalém. E 9 anos haviam se passado desde que fora dado o sinal anunciado pelos profetas de que Cristo viria ao mundo. Ora, os nefitas começaram a calcular o tempo a partir da época em que lhe foi dado o sinal, ou seja, a vinda de Cristo. E, desculpa, e 9 anos haviam se passado. Então eles tinham, a gente tinha visto aqui dois calendários funcionando entre os nefitas. Primeiro, o calendário desde que Leí saiu de Jerusalém, era contado aí o calendário dessa maneira, né, a contagem de anos. Depois, desculpa, depois eles começaram a contar com o reinado dos juízes, porque acabou o reinado monarca, né, dos reis. Então ele contou o reinado dos juízes. E agora, com o sinal, né, que teve do nascimento de Cristo, uma nova contagem é estabelecida aqui entre os nefitas, tá bom? É uma contagem de tempo desde a época em que Jesus Cristo nasceu, que é o nosso calendário. Nós estamos em 2024, né? Então, também o nosso calendário segue o nascimento de Jesus Cristo. É baseado no nascimento de Jesus Cristo, tá bom? Então, a maioria dos calendários no mundo, né, é nessa forma, né? Contando aí, como se fosse um calendário cristão, vamos colocar assim, tá bom? Continuando aqui, versículo 10. E aconteceu que, apesar das pregações e profecias que lhe foram feitas, o povo perseverou na iniquidade. E assim se passou também o 10º ano, e o 11º ano, e também o 10º se passou em iniquidade. Então, apesar, né, da pregação do evangelho, a pregação da palavra ali, ainda assim, a gente vê que a iniquidade preservou ali, né? As pessoas não estavam aderindo à palavra. Quais que são as consequências disso? A gente vê aqui no versículo 11, né? Que tornou os ladrões de Gadianto tomaram grande forma na terra, né? Começaram a desafiar os exércitos, matou muitos nefitas e lamanitas, tá bom? Então a gente vê esse tipo de coisa. Bom, uma coisa que a gente vai ver aqui a partir do versículo 12 é que essa oposição dos ladrões de Gadianto vai fazer com que os nefitas e lamanitas se unam. Então tem problemas, né, que faz com que a gente cresça, né? Tem problemas que faz com que casais se dividam. Por exemplo, tem muitos casais que não aguentam uma crise financeira. Eu já passei por crise financeira, né, junto com minha esposa, e ao invés de nós brigarmos, nós se uniu mais. A gente ficou mais apegado ao outro para saber como solucionaria os problemas, tá bom? Então a gente ficou mais unido, essa é a questão. Então aqui é a mesma coisa, há um problema que eram os ladrões de Gadianto, e a gente vai perceber que isso vai fazer com que nefitas e lamanitas se unam para vencer esse inimigo comum que era dos dois povos aqui. Isso faz com que eles vão se tornar unidos, né? Vamos ver aqui, ó, versículo 12 em diante. Portanto, todos os lamanitas convertidos ao Senhor se uniram a seus irmãos, os nefitas, e viram-se obrigados a pegarem armas contra os ladrões de Gadianto.
pela segurança de sua vida e de suas mulheres e filhos, sim, e também para garantir os seus direitos e privilégios e sua igreja, e de sua adoração e de sua independência e de sua liberdade. E aconteceu que antes de terminar o 13º ano, viram que os nefitas estavam ameaçados completamente à destruição, em virtude dessa guerra que se havia tornado extremamente séria. E aconteceu que os lamanitas que haviam se unido aos nefitas foram contados com os nefitas aqui. Então, estava extremamente séria essa guerra a ponto deles serem exterminados. Então, eles se uniram aqui para vencer aqui os ladrões de Gadianto. Mais detalhe vai ser compartilhado mais adiante sobre isso. Versículo 17 aqui em diante diz: E aconteceu que no princípio do 14º ano, a guerra continuou entre os ladrões e o povo de Nefe, tornaram extremamente penosa. Não obstante, os nefitas obtiveram alguma vantagem sobre os ladrões, de modo que rejaçaram as suas terras para as montanhas e foram para os seus esconderijos. Então a gente vê aqui que a união dos nefitas e lamanitas, também a questão da dignidade deles, fizeram com que os ladrões tivessem retrocesso. Eles tiveram vantagem. Porém, a iniquidade continuou entre os nefitas. E aí, então, os ladrões agora eles vão ganhar vantagem. Os ladrões de Gadianto haviam tomado várias cidades deles, tá bom? Então, eles tomaram de volta essa cidade, fazendo os ladrões recuar para os seus esconderijos nas montanhas. Porém, no versículo 18, né, o quadro já muda aqui, ó. E assim terminou o 14º ano. E no 15º ano, eles avançaram novamente contra os nefitas. E por causa da iniquidade do povo de Nefe, de suas muitas contendas e dissensões, os ladrões de Gadiantos obtiveram muita vantagem. E assim terminou o 15º ano. E assim o povo passava por grandes aflições, e a espada da destruição pendia sobre eles, de modo que estavam prestes a ser atingidos por ela. E isso em virtude de sua iniquidade. Então a gente viu quando eles estavam dignos, eles estavam tendo vantagem sobre os ladrões de Gadianto. Quando eles estavam em iniquidade, eles começaram a perder aqui, tá bom? E assim finaliza o capítulo 2, tá bom? Então 19 versículo aqui mesmo. Então, aqui o que mais me chamou a atenção é a questão deles cada vez valorizar menos experiências espirituais ou sinais e maravilhas que era visto no céu. A gente tem que comemorar todas as vezes, né? Não que seja raro, mas reconhecer e ser grato pelo influxo do Espírito Santo, por fazermos oração, por saber que Deus nos ouve, por sentir algo no coração, algo mesmo que seja leve, mas sempre agradecer por esse sentimento, por ter essa comunicação entre nós e Deus, né? E não ficar só esperando manifestações gloriosas e grandiosas, tá bom? Mas cada momento nosso com o Senhor, ele é importante. Nós devemos valorizar cada um desses momentos. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã. Acho que uma aplicação dessa escritura também seria experiências, né? Às vezes a pessoa quer ter só experiências grandiosas, mas pequenas experiências, pequenas orações respondidas, tudo isso é válido, tá bom? Então eu compartilho essa mensagem e em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.